Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas ruas impecáveis e meticulosamente cuidadas de Beverly Hills, o luxo e a opulência eram evidentes em cada fachada, cada carro, cada jardim. Mas por trás dessa beleza artificial, às vezes se escondiam inveja, ciúme e arrogância de almas que não suportavam ver o sucesso alheio. Victoria Hamilton, herdeira de uma rica família branca, era a personificação dessa arrogância. Sempre impecavelmente vestida com joias brilhantes no pulso, ostentava um sorriso educado que não disfarçava um espírito invejoso e crítico. Nada a exasperava mais do que ver um homem negro caminhar por aquele bairro com tanta naturalidade, como se tivesse o direito de estar ali. E esse homem, Marcus Jefferson, não era um homem comum. Aos 38 anos, ele havia construído seu império imobiliário com a máxima discrição. À primeira vista, Marcus parecia simplesmente próspero, elegante e confiante, com seus carros pretos reluzentes e sua casa moderna, digna de revista. Mas por trás dessa fachada, escondia-se um segredo que Victoria jamais poderia ter imaginado. Marcus era dono de quase todo o bairro. Cada casa, cada comércio, cada terreno baldio estava sob seu controle, e sua discreta fortuna superava qualquer coisa que Victoria tivesse herdado de seus pais. Naquela manhã, Victoria observou Marcus sair de sua mais recente aquisição, um carro preto extravagantemente caro. Cada movimento, cada sorriso de Marcus era uma provocação involuntária para ela. O ciúme, sempre à espreita como uma serpente, despertou violentamente. Por que ele? Por que aqui? Murmurou ela, apertando o celular com força. Raiva e inveja fervilhavam em sua mente, nublando toda a lógica. Num acesso de arrogância e medo de ser ofuscada pelo sucesso de Marcus, ela tomou uma decisão precipitada. O número de emergência foi discado. As palavras jorraram de sua boca como uma torrente. Ele é suspeito, está se pavoneando pelo bairro. Acho que ele pode estar fazendo algo perigoso. Ela ainda não tinha noção da magnitude daquele gesto. Um simples telefonema, mas que desencadearia uma série de eventos humilhantes para ela e reveladores para todos, policiais manipulados. O poder desconhecido de Marcus e o desmoronamento de sua arrogância diante da verdade. Enquanto isso, Marcus em sua casa estava completamente alheio à tempestade que se aproximava. Tomava seu café no terraço, observando a vizinhança que possuía sem que ninguém soubesse, tranquilo e senhor do seu domínio. Victoria, por outro lado, acabará de selar seu destino por ciúme e ignorância. Este prólogo prepara o terreno. Uma mulher ciumenta, um homem negro poderoso, a riqueza como catalisador de tensão e um erro que levará à humilhação e ao arrependimento. Pouco depois da ligação de Victoria, 2 viaturas policiais entraram na rua ladeada por palmeiras. As luzes azuis piscantes refletiam nas fachadas impecáveis, e o eco das sirenes ressoava fracamente na vizinhança tranquila. Os policiais que saíram dos carros foram o policial Reynolds e o policial Turner, ambos experientes, mas visivelmente intrigados com a situação. Ao se aproximarem da casa de Marcus, não puderam deixar de notar a perfeição quase irreal do lugar. Gramado impecavelmente aparado, portões de ferro forjado, carros pretos brilhantes alinhados com precisão militar. Tem certeza do endereço? Perguntou Turner, arqueando uma sobrancelha. Reynolds assentiu com a cabeça com o rosto sério. É o que diz a ligação. Denúncia de comportamento suspeito. Vamos verificar. Bateram a grande porta de madeira escura. Alguns segundos depois, a porta se abriu e Marcus apareceu. Alto e elegante, vestido com um terno feito sob medida que exalava um luxo discreto, ele os cumprimentou com uma calma desconcertante. Bom dia, senhores, disse Marcus com uma voz calma, quase hipnótica. Presumo que estejam aqui por causa de alguma queixa a meu respeito. Reynolds pegou seu caderno e tentou manter sua autoridade. Sim, senhor. Recebemos relatos de atividades suspeitas. O senhor precisa nos mostrar que está tudo em ordem. Marcus esboçou um sorriso quase divertido. Atividades suspeitas. Ah, entendi. E suponho que a pessoa que me denunciou acha que tem o direito de julgar sem conhecer os fatos? Turner lançou um olhar para Reynolds, visivelmente desconfortável. Havia algo na postura de Marcus, uma confiança discreta que colocava a polícia na defensiva. Ele não era um homem comum. Marcus os convidou a entrar. Assim que cruzaram a soleira, o interior da casa os deslumbrou. A sala de estar era vasta, repleta de móveis modernos, esculturas contemporâneas e obras de arte valiosas, mas sem jamais cair na ostentação. Cada detalhe exalava maestria, bom gosto e um poder discreto.
Vejam, senhores, explicou Marcos, conduzindo-os ao escritório central, eu lido com todos os meus assuntos com transparência e profissionalismo. Mas acredito que vocês vieram aqui por causa de alguém que está cego pelo ciúme e pelo medo, e não pela razão. Reynolds hesitou, depois pigarreou. E quem seria essa pessoa? Marcos sorriu levemente e apontou para fora. Através da janela panorâmica, Vitória podia ser vista com os olhos arregalados e o telefone ainda na mão, percebendo que havia desencadeado um incidente que estava além do seu controle. Ela, senhores, disse Marcos, foi ela quem ligou para vocês. E creio que logo compreenderão que a acusação dela não só era infundada como desajeitada, para dizer o mínimo. Os policiais trocaram olhares, percebendo a tensão crescente. Eles não estavam preparados para descobrir que Marcos era dono não apenas da casa que estavam visitando, mas também da maior parte da vizinhança. Marcos convidou-os a sentar-se e, com uma calma quase régia, tirou uma tábua e começou a mostrar-lhes um plano detalhado de todas as suas propriedades. Cada terreno, cada negócio, cada casa estava sob sua administração, e ele detinha todos os direitos legais. Os policiais ficaram sem palavras. Tudo o que pensavam saber sobre a situação havia desmoronado. Marcos não era apenas um morador próspero, ele era o chefe do bairro, e Vitória acabará de cometer o irreparável por puro ciúme. Naquele instante, uma certeza se apresentou a eles. Estavam sendo manipulados, e Marcos, calmo e imponente, agora detinha poder absoluto nessa situação. Incapaz de permanecer atrás das cortinas, Vitória desceu correndo as escadas para a rua. Seu coração batia descontroladamente, uma mistura de raiva, impaciência e expectativa. Ela queria ver com os próprios olhos a cena que havia desencadeado e saborear o que imaginava ser a humilhação de Marcos. Mas o que ela viu a paralisou. Marcos Jefferson, parado imóvel em frente à porta de sua casa, cumprimentou os policiais com uma autoridade silenciosa que imediatamente a incomodou. Seu terno impecável, sua postura confiante e o olhar fixo nela despertaram seu próprio mundinho de ciúme e ódio. Ela sempre pensara que poderia dominá-lo moralmente. E agora se sentia ridícula. Olá, Vitória, disse Marcos com a voz suave, mas firme, preenchendo o espaço entre eles. Que bom te ver. Imagino que você me denunciou à polícia. Vitória sentiu o rosto corar. Abriu a boca para protestar, mas nenhuma palavra saiu. Suas mãos tremeram levemente. Eu pensei que... gaguejou, incapaz de formular uma desculpa plausível. Marcos ergueu uma sobrancelha e continuou, implacável. Porventura pensou que poderia me reduzir a um mero residente invejado? Que suas acusações teriam algum efeito sobre mim? Ele fez um gesto em direção aos policiais. Senhores, creio que vamos esclarecer alguns pontos. Turner e Reynolds, ainda atordoados com a riqueza e a compostura de Marcos, observaram em silêncio enquanto ele pegava um tablet. Um mapa detalhado de toda a vizinhança apareceu na tela. Casas, comércios, terrenos, ruas, tudo era propriedade legal dele. Cada casa que você vê aqui, cada loja que você pensa ser independente, cada terreno, me pertence, explicou Marcos. Meus investimentos são discretos, mas sólidos. Agora você entende que suas acusações não eram apenas falsas, mas perigosamente ridículas. Vitória recuou instintivamente com as pernas tremendo. O ciúme que a levará a chamar a polícia transformou-se em puro medo. Ela acabará de descobrir que não apenas acusara Marcos injustamente, provocara a ira de um homem capaz de controlar toda a vizinhança que ela pensava dominar por sua posição social. Os policiais trocaram olhares de consternação. Haviam sido manipulados por uma denúncia infundada, e a verdade revelada por Marcos os colocou em uma posição difícil. Reynolds murmurou, eu acredito que fomos enganados. Marcos não sorriu. Simplesmente pousou o tablet e cruzou os braços, sua postura imponente lembrando a todos que ele não era apenas um cidadão, era o senhor do lugar em que estavam. Vitória, agora consciente da magnitude de seu erro, sentiu uma onda de vergonha e raiva se misturar em sua mente. Ela havia provocado uma humilhação pública, e tudo o que podia fazer agora era assistir impotente ao controle absoluto que Marcos exercia sobre a situação. Vitória ficou ali parada, imóvel, o rosto vermelho de vergonha e as mãos apertando a bolsa. Cada respiração parecia um esforço enquanto observava Marcos, calmo e imponente, caminhar em sua direção com uma segurança que eliminava qualquer possibilidade de protesto. Então, Vitória, disse Marcos com a voz baixa, mas firme, você realmente achou que poderia me humilhar com uma simples ligação para a polícia? Vitória gaguejou, sem conseguir encontrar as palavras. Eu pensei, que você estava. Ela parou, percebendo que cada frase só a fazia parecer mais ridícula.
Marcos olhou para ela com uma intensidade silenciosa, como se cada palavra tivesse um peso. Veja bem, o ciúme pode cegar. Ele leva as pessoas a agirem sem pensar, a acreditarem que podem menosprezar os outros para se sentirem superiores. Infelizmente para você, eu não sou alguém que se deixa intimidar facilmente. Vitória sentiu o corpo tremer. O pânico a dominou ao perceber a gravidade da situação. Ela pensava que estava manipulando a polícia, criando um constrangimento temporário para Marcos, e agora percebia que toda a vizinhança estava sob o controle dele. Você é dona do bairro inteiro? Ela ousou perguntar com a voz trêmula, revelando seu medo e vergonha. Todas as propriedades, todos os comércios, todas as ruas, confirmou Marcos calmamente. Sua acusação não só era falsa, como também me lembra como algumas pessoas podem ser facilmente dominadas pela inveja e pela ignorância. Os policiais, testemunhas silenciosas da cena, pigarrearam. Reynolds murmurou. Acho que cometemos um erro completo. Marcos assentiu com a cabeça. Exatamente. E veja bem, Vitória, às vezes não basta possuir a verdade ou a lei para impor respeito. É preciso autocontrole, paciência e dignidade. 3 qualidades que parecem lhe faltar esta manhã. Vitória sentiu o rosto corar, dominada por uma profunda humilhação. Os transeuntes que começavam a notar a aglomeração não conseguiam conter os olhares curiosos, e ela sabia que seu erro não permaneceria em segredo. Ela tentou uma resposta final, mas Marcos, impassível, ergueu a mão, pondo fim a qualquer tentativa de justificativa. Seu ciúme causou um incidente desnecessário. Espero que você aprenda a lição. Respeito não se compra com raiva, e riqueza não se destrói com ódio. Naquele momento, Vitória compreendeu que havia perdido muito mais do que a compostura. Seu orgulho havia desmoronado e Marcos, com seu controle sereno e poder silencioso, havia conquistado uma vitória total sem um único esforço agressivo. Vitória recuou instintivamente com as pernas tremendo enquanto Marcos, sempre calmo e imponente, observava sua reação com uma serenidade quase régia. Cada palavra que ele proferia era um lembrete silencioso de seu próprio erro, e cada gesto, um lembrete de seu poder sobre a situação. Os policiais Reynolds e Turner finalmente perceberam que haviam sido manipulados por uma denúncia fútil e infundada. Trocaram um olhar constrangido, conscientes de que quase haviam confrontado o homem que era dono de todo o bairro. Marcos dirigiu-se a Vitória uma última vez, num tom firme, mas ponderado. Vitória, o ciúme pode cegar até os mais cautelosos. Você acreditava que sua posição social lhe dava o direito de julgar e humilhar. Hoje, você vê aonde isso leva. Vitória baixou os olhos, incapaz de encará-lo. A vergonha a invadiu. Ela compreendeu que sua raiva e arrogância a haviam levado à humilhação pública. A riqueza e a compostura de Marcos não eram ameaças, mas uma demonstração de seu poder silencioso e controle absoluto da situação. Eu sinto muito, murmurou Vitória com a voz trêmula. Eu não sabia, eu não pensei. Marcos assentiu com a cabeça, quase com pena. O arrependimento é um bom começo, mas lembre-se, o ódio e o ciúme destroem mais quem os nutre do que quem é o alvo deles. Vitória afastou-se lentamente, consciente de que todos os olhares da vizinhança estavam sobre ela, testemunhas de sua derrota moral. Os policiais deixaram o local em silêncio, humilhados, mas aliviados por a situação não ter se agravado. Marcos, por sua vez, voltou calmamente para casa, retomando seu café no terraço, com o olhar fixo no bairro que possuía e controlava sem esforço. Ele transformará uma acusação infundada em uma demonstração de poder e dignidade, e Vitória aprenderá, da pior maneira, que o ciúme cego só traz arrependimento. O bairro recuperou sua aparente calma, mas a história daquela manhã permaneceu gravada na memória de todos que testemunharam a cena. Marcos, o homem negro forte e modesto, provou que a verdadeira maestria não reside na raiva nem em queixas impulsivas, mas na paciência, na sabedoria e no controle absoluto da própria vida. Vitória, por sua vez, teve que conviver com a amargura de seu erro, um lembrete constante de que ciúme, arrogância e ódio só levam à humilhação.